Podemos abrir em Atos 2. Atos 2, 42. Eu queria falar um pouquinho sobre comunhão, sobre unidade da igreja. Eu acho que toda vez que a gente pensa em comunhão e unidade, esse texto é o que mais salta na nossa mente, né? Quem conhece, que é o início ali da igreja primitiva, o início da igreja. Diz assim, Atos 2, 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Amém. Amém. Então, como eu disse, isso é mesmo bem ali no iníciozinho da igreja, quando os discípulos começaram a se reunir após Jesus já ter subido aos céus. E uma coisa que é interessante quando a gente faz um contexto daquilo que era nessa época e daquilo que a gente vê hoje, muitas das vezes, né, que infelizmente, é que às vezes muitas igrejas hoje em dia olham para o seu crescimento no sentido de números, né? Até que o que eu vou falar aqui hoje tem um pouquinho a ver com a nossa realidade hoje. A gente está reunindo nas casas, está abrindo cada um a sua casa para poder se reunir. Mas hoje em dia, quando você pega assim, essas megas igrejas e tal, elas querem números, querem crescer. E isso não é errado, né? A gente não estou dizendo que isso é errado, mas o verdadeiro crescimento da igreja, quando você pega na igreja primitiva ali, era crescimento em comunhão, em unidade. E o crescimento numérico era o crescimento numérico. Depois daí o João acalmado. O João acalmado com os cães. O crescimento numérico era uma consequência de estarem reunidos em unidade, em comunhão. Deus ia acrescentando, pela consequência de estarem juntos, reunindo, né? Deus acrescentava cada dia mais pessoas. Então o crescimento numérico ele é sempre uma consequência, né, daquilo que é o verdadeiro intenção de Deus, né, que os irmãos cresçam em união, em um só corpo, né, cresçam em comunhão. Também. E queria destacar alguns pontos. Acho que eu anotei 5 pontos que fundamentada nesse texto para a gente poder falar de união e de comunhão. Primeiro está no verso 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que a gente pode tirar dessa passagem, dessa parte, né? Que a comunhão ela vem através da doutrina. A gente precisa a comunhão, a unidade. Vou falar sempre de comunhão e unidade porque pronto. A unidade ela precisa, não é construída sobre uma emoção, né, sobre afinidade. Né? Isso não é unidade, né? Isso é se a gente falar, eu vou reunir pela afinidade, pela comunhão da emoção. Isso é como a gente encontra, né, uma galera do futebol, por exemplo, ou nossos amigos, a gente vai se encontrar com os amigos. Por quê? Porque a gente tem afinidade, a gente tem amizade com aquele povo. Mas não é isso, não é esse o propósito da comunhão espiritual. Na comunhão espiritual você vai reunir às vezes com pessoas que você acabou de conhecer agora, ou nem sabe nada da vida dela, ou algum visitante que veio, mesmo que a pessoa chegou hoje
a nossa vida, se estivermos em Cristo, ela vai ser ligada, porque não tem a ver com a comunhão espiritual, não tem a ver com amizade, não tem a ver com afinidade, tem a ver com aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração, onde nosso coração está, na doutrina, no Evangelho, em Cristo. Então, quando a gente encontra alguém, por exemplo, chegou uma pessoa que hoje ela é cristã e ela também ama o Senhor, também é seguidora de Cristo, é um discípulo de Cristo, na mesma hora, como é que a gente chama essa pessoa? A gente chama essa pessoa de irmãos. É um irmão nosso. E não importa se eu acabei de conhecer ele agora, ele é um irmão meu, porque nós estamos unidos por causa de Cristo, pela doutrina, pelo aquilo que nós acreditamos. Então, a comunhão espiritual, a comunhão bíblica não tem a ver com afinidade, não tem a ver com amizade, não tem a ver com quanto eu conheço aquela pessoa, tenho amizade com aquela pessoa, tem a ver com aquilo que nosso coração, onde nosso coração está, né? Tem a ver com Cristo no meio da igreja. E esse é o primeiro ponto, que é a doutrina. Né? A doutrina fala sobre Cristo, sobre, né, a cruz, sobre Cristo crucificado, sobre aquilo que nos une e que nos liga, que é o próprio Jesus, né, o Evangelho. Como a gente está aqui, aí não tem nada muito formal, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar à vontade. Então, quando a gente se reúne na mesma compreensão de Cristo, a gente se reúne como irmãos, independentemente, né, se eu conheço a pessoa ou não, se eu tenho afinidade com a pessoa ou não. A comunhão está ligada à verdade revelada de Deus. Então, essa comunhão cristã, a comunhão bíblica, né, a comunhão espiritual, ela está ligada à verdade revelada de Deus. Não, como eu disse, não tem a ver com afinidade. Né? Então, a gente nunca pode separar a comunhão de doutrina, senão vira realmente só um clube, né, onde eu encontro pessoas que eu tenho afinidade e pronto. E não é isso que nos une, não é isso que nos liga. O que nos liga é a doutrina, é Cristo que nos une. Amém? Amém. Por isso que às vezes, né? Por isso que às vezes a gente, assim, eu vou falar agora, eu vou falar assim, tá até fora desse. A gente tem, eu vejo o que Deus está fazendo no nosso meio, como às vezes as pessoas podem achar, né, as pessoas de fora, eu creio que nenhum de nós aqui pensa isso, mas estou falando assim, né, alguém pode achar que é uma derrota, né, ou caminhar para trás e tal, mas eu vejo como uma oportunidade a gente se unir mais ainda, a gente estar mais firmados naquilo que é a comunhão verdadeira, a comunhão de afeições mesmo de Cristo, não afeições só de amizade, sabe? Porque às vezes você tem uma igreja gigantesca, mas ninguém conhece ninguém. Tipo assim, as pessoas, ninguém conhece um ao outro direito, e não tem comunhão, não tem unidade, não tem. E quando a igreja cresce, nasce assim, né, com essa oportunidade de estarmos mais perto, mais ligados, isso é uma oportunidade para que a gente possa realmente viver essa espiritualidade bíblica real, né? Como eles viviam, né? Atos 2:40, esse versículo que a gente leu todo aqui, mostra nitidamente o quanto eles tinham unidade e comunhão entre eles. A comunhão é fruto de uma vida compartilhada. Tá também no verso 42, porque eles viviam na doutrina e na comunhão. Né? Então, não só doutrina, comunhão. E Lucas destaca a comunhão como uma marca essencial da igreja. Os crentes não eram individualmente independentes e reuniam-se ocasionalmente, mas eles entendiam que participavam, pertenciam uns aos outros. Né? Por isso que como eu disse, quando a gente está com o coração ligado no mesmo foco, a gente se sente, né, ligado um ao outro. Entendeu? Então, eu me sinto ligado ao João, a vocês, não só, não tem a ver com só amizade, tem a ver com aquilo que onde nosso coração está. A comunhão bíblica, ela exige disponibilidade,
serviço, renúncia. Então, independentemente da afinidade, independentemente da amizade, eu preciso me disponibilizar, eu preciso servir ao próximo, mesmo que eu acabei de conhecer ele agora, eu preciso de renúncia para que eu possa realmente viver essa comunhão. E preciso de um amor sacrificial. E isso que, tudo isso, né, disponibilidade, serviço, renúncia, um amor sacrificial, é que faz com que essa união espiritual, essa unidade espiritual cresça cada dia mais. Amém? Porque, principalmente no nosso modelo agora, que a gente às vezes abre a nossa casa para poder receber as pessoas, ou você está acostumado com aquele modelo de igreja onde você está no seu cantinho, você senta lá no seu cantinho e ninguém fala com você, e tá tudo, você ouve, levanta e sai, muitas vezes, né? Mas quando está nesse modelo que a gente está aqui hoje, vai exigir de nós muito mais disponibilidade, muito mais, imagina, disponibilidade de sair daqui lá em Alenquer, serviço, porque agora não é só os pastores que fazem tudo, agora a gente também tem que servir, ajudar, renúncia, às vezes de vergonha e de muitas coisas, amor sacrificial, porque agora, quanto mais perto a gente fica, mais a gente conhece um ao outro, mais a gente conhece as fragilidades um do outro, mais a gente conhece as necessidades um do outro. Então, você vai aprender, Deus vai dar uma oportunidade para cada um de nós de exercer mais amor. E quando a gente conhece mais a pessoa, a gente pode identificar algo onde ela precisa de, por exemplo, né, João pode, estando mais perto de mim, pode identificar algo em mim que eu preciso dele. E ele, com um amor sacrificial, pode exercer esse amor sobre a minha vida quando a gente está mais perto. Quando a gente está numa igreja gigantesca, às vezes é difícil isso acontecer. Então, os irmãos, nitidamente, eles cresciam em unidade, porque todos eles, né, viviam em comunhão, um conhecia o outro, um sabia como é que... Né? E aí o amor poderia ser exercido com mais... Né, havia mais transparência. Exatamente. Havia mais transparência entre eles. E isso, eu acho que vamos dizer, não é um propósito, né, mas não gosto de usar essa palavra, mas eu não sei se uma estratégia. Eu acho que é um quebrar das coisas que estão pré-feitas na nossa cabeça. Há aquela ideia, tem que ser numa igreja, um sítio próprio, muitas vezes é como tu disseste, as pessoas vão lá, estão lá e depois quando acabam cada um para a sua casa e não se conhecem realmente. Exatamente. E acho que Deus, por isso é que não pode ser encarado como uma derrota. Os pastores sempre fizeram o que foi dirigido por Deus. Eu acho que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Exatamente. Que de outra maneira, porque já há muito tempo eu ouço o pastor Pondá Paulo dizer que tem que haver comunhão entre os membros da igreja. E acho que foi esta a maneira que Deus arranjou de haver isso. De outra maneira a vida era difícil. Exato. Todos nós conhecemos pessoas na nossa caminhada que chegavam depois do culto começar e antes do culto acabar iam embora. Porquê? Porque não queriam ter relacionamento. Exato. Ou seja, iam cumprir a sua obrigação, vamos dizer assim, mas quando chegava à parte de estar com os irmãos, com a família, não queriam. E isso é o que aqui em Atos diz que havia, que era a comunhão e o relacionamento, e é isso que Deus quer realmente, como o João está a dizer. Não? É importante. Exatamente. Não é? Por isso que exige um amor sacrificial, né? Porque agora eu já não consigo mais chegar no fim. Não dá. Não dá. Até dá, mas não faz sentido nenhum, não é? É até sem graça, né? Você fazer isso agora. Não dá para você fazer mais isso às escondidas. Né? Agora você, obrigatoriamente, você tem que viver pelo menos um pouco da comunhão, né? E realmente é isso que eu acredito que Deus quer fazer no nosso mundo. E ainda no 42 diz, e no partir do pão e nas orações. Como eu disse no início, o que a gente pode trazer sobre essa questão do partir do pão? O partir do pão, ele aponta para Cristo, para a obra de Cristo na cruz. Então, quando a gente parte o pão juntos, a gente está
todos nós apontando para Cristo, né? Dizendo que nós todos fazemos parte dele, né? Nós estamos unidos nele, fazemos parte dele. E as orações apontam para a dependência que nós temos de Deus. Então, quando a gente parte o pão junto, a gente está na mesa junto, a gente está apontando para aquele que nos une. Como eu disse, não é amizade, não é afinidade, é Cristo que nos une. Então, quando partimos o pão junto, nós estamos apontando para aquele que nos uniu. E as orações também apontam para dizer que nós todos, né, dependemos de Deus. Não é ninguém melhor um que o outro, não é ninguém superior um ao outro, mas todos nós estamos debaixo da dependência de Deus. E a comunhão horizontal, né, a comunhão com Deus, só permanece saudável quando existe comunhão horizontal, só permanece saudável quando existe comunhão vertical. Isso, é vertical, né? Sim. Que é como existe comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus é que vai fazer com que nossa comunhão seja saudável. Se a gente não tiver essa unidade em Cristo, nesse partir do pão verdadeiramente no nosso coração, a gente não vai conseguir realmente ter comunhão com os irmãos. Por isso que a doutrina, o partir do pão, as orações, tudo isso é importante para que a gente possa viver uma verdadeira comunhão entre nós. E os discípulos faziam, né, os primeiros cristãos ali faziam isso. Só nesse versículo a gente já vê tanto de riqueza de coisas que às vezes parece, a gente lê muito, muito rapidamente, mas o quanto rico é só esse versículo de entendimento para que nós possamos hoje ser uma igreja muito mais intencional, não intencional, como eu disse, não intencional na questão de alcançar pessoas, porque é claro que é uma missão nossa como cristão, Jesus deu essa missão para nós, ir por todo mundo, mas também intencional na questão da comunhão, na questão da unidade da igreja, porque não adianta nada a gente ir para fora e buscar pessoas, e quando elas chegam aqui dentro, elas veem uma desunião, uma falta de comunhão, isso aí não adianta nada. Por isso que eu acredito realmente que o propósito da igreja é ser um só corpo com Cristo, ser uma igreja unida, uma igreja em comunhão, uma família, como o pastor disse, para quando a gente alcançar essas pessoas que estão, como, né, diz a palavra, são filhos pródigos, são órfãos, são pessoas que, né, trazer elas para dentro e elas vão conhecer a realidade do que é uma família, a realidade de um pai que ama, né, que é Deus, um pai que é perdoador, que é amoroso, que muitas vezes elas, né, nunca experimentaram isso na vida delas, independentemente se já teve pai ou não terreno, mas a gente sabe que às vezes o mundo carece disso, né? Então a gente precisa ter essa comunhão, unidade dentro da nossa comunidade, para que essas pessoas venham e permaneçam. Amém? Amém. Quando a cruz deixa de ser o centro dessa reunião, dessa comunidade, dessa igreja, aí o ego cresce, o conflito aumenta, a unidade enfraquece, mas a igreja primitiva constantemente voltava à cruz e à presença de Deus. Então eles estavam sempre relembrando ali aquilo que Cristo fez e estavam sempre fundamentados naquilo que, como eu disse, naquilo que os unia a eles. Uma coisa que é interessante só para um parênteses aqui, se você parar para pensar, os discípulos, eles tinham um desejo de evangelizar, né? Principalmente os primeiros apóstolos ali, eles tinham aquele anseio de ir pelas ruas, né? Paulo e Filipe, a gente vê Filipe ali nas ruas pregando, Tiago, no iniciozinho ali. Só que, se você parar para ler assim, com muita atenção, eles eram muito mais intensos, né, nas reuniões, naquilo que eles viviam dentro quando eles estavam se reunindo, eles eram muito mais intensos. Eles se reuniam primeiro, eles estavam juntos, aí o Espírito Santo, Deus, né, fala que o Espírito Santo descia, enchia eles, e não sei o que, eles começavam a falar em línguas e tal, às vezes nas casas que eles se reuniam. E isso empoderava eles para que eles fossem para fora pregar, para que eles fossem pregar. E aqui, a gente sabe até uma passagem, agora eu não lembro, se o pastor lembrar, eu não lembro qual, não sei se é Romanos, já não lembro, onde, não sei se é Atos mesmo, onde Paulo estava reunido ali,
com Silas, e aí o Espírito Santo ungiu eles para poder eles serem enviados. Né? Eles ficaram ali em oração, e aí, de repente, o Espírito Santo falou: separa Paulo e Vai. Barnabé ou Silas? Paulo, agora eu não lembro. O Espírito Santo falou: separa os dois para os dois serem enviados. Então, assim, antes do envio, antes de ir para fora, existia algo que acontecia dentro. Né? Existia uma comunhão, existia um partir do pão, existia uma unidade espiritual entre eles dentro, para que isso que empoderava eles de fazer a obra, né, do lado de fora, da pregação e alcançar as pessoas. Ponto, deixa eu ver se aqui é o ponto. Ixi, já estou no ponto 4. A comunhão produz temor. A comunhão produz temor. Que está no versículo 43. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Então, o resultado da comunhão não era entretenimento, era o temor. Então, às vezes, a gente vê hoje muita... vamos se reunir, véio, vamos fazer uma reunião de comunhão. Aí vai pra piscina, vai pra ver filme, vai... Sei lá, não é que é errado, entendeu? Mas não era esse o resultado da comunhão, da igreja. A gente pode se divertir, a gente pode tirar um dia para estar junto. Isso também fortalece a nossa unidade, a nossa comunhão. Só que o resultado real de estarmos juntos, unidos, em comunhão, com o mesmo propósito de Cristo, é o temor. Temor, em cada alma havia temor. Então, temor ao Senhor é resultado de uma comunhão, de estarmos com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Deus estava tão presente no meio deles que todos reconheciam a sua ação. Então era tão presente a vida de Deus ali no meio deles, era tão nítida que havia temor entre eles. E às vezes é o que falta às vezes no nosso meio, nas igrejas, que a realidade de Deus está ficando meio que Deus já não é o centro. Exatamente. As pessoas até têm dificuldade de perceber Deus no meio. Então, assim, qual é o sentido de se reunir, então? Qual é o sentido de estar ali na igreja? É aquilo que eu falei, é de estar com pessoas que você gosta, é de estar com seus amigos, ou realmente Deus está ali no meio? Porque, às vezes, as pessoas nem percebem, perderam o temor, entendeu? O temor de Deus, estão ali só porque estão... Mas não, a igreja, o temor de Deus tem que estar no nosso coração. A igreja, quando ela se reúne, ela se torna um ambiente onde Deus se manifesta. Então a gente tem que ter isso nítido, claro, na nossa mente, porque quando a gente se reúne, é o ambiente onde Deus se manifesta. E muitas vezes nós buscamos sinais, mas ignoramos a condição que acompanha os sinais. Uma comunidade rendida a Deus. Então, Deus é que opera os sinais do nosso meio. E quando a gente entende que Ele está no nosso meio, quando a presença dele é real no nosso meio e isso gera temor no nosso coração, isso também abre uma porta, vamos dizer assim, para que Deus se manifeste com sinais, né, com maravilhas no nosso meio, com cura, com libertação. Mas a gente precisa ter consciência de que Deus está ali, a gente precisa ter esse temor no nosso coração, porque senão parece que as coisas são feitas pela nossa força. E não pode ser pela nossa força, mas é a presença de Deus que faz com que isso aconteça. Agora, no verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então essa relação deles, tão unidas, essa comunhão deles afetou até as coisas materiais, tão unidos que eles estavam. Não se tratava não se trata de comunismo, né? Como a gente vê, eu já vi até algumas pessoas falando que era comunismo. Não se tratava de comunismo. Se tratava do amor entre eles, né? Quão focado eles estavam naquilo que Cristo deixou, né, para eles, a doutrina que Cristo deixou, né? Estavam tão unidos naquilo,
tão enraigados naquilo que Cristo deixou, que eles viviam em total comunhão até mesmo nas coisas materiais. Não, isso não, a Bíblia em momento nenhum diz que isso é uma regra, que hoje todas as igrejas têm que viver assim, que nós temos que... Não diz que é uma regra, mas a gente percebe que foi uma consequência do tamanho da união deles, do tamanho da entrega deles para aquilo. E eu acho que, creio que foi mesmo proposital do Espírito, porque é o início da igreja, né? A igreja precisava avançar, e a gente sabe que ela avançou com todo poder, com muito poder. Então, eles realmente viveram algo diferente, assim, a gente pode dizer assim, que eles viveram algo diferente, não impossível de nós vivermos, claro que não, que o Espírito é o mesmo, mas foi algo muito poderoso que eles viveram e que fez com que a igreja avançasse de uma forma sobrenatural, e como eu disse, né, é um modelo hoje para que nós possamos, né, crescer também como igreja, viver algo mais profundo como igreja, como comunidade de Cristo, entendendo que o mais importante, vou dizer assim, daquilo, não é o mais importante, mas o propósito de Deus é que nós sejamos unidos, em unidade, em comunhão. Não sei se a gente talvez um dia vai chegar nesse nível de vender tudo, né, mas que a gente possa pelo menos viver essa unidade em amor, essa unidade em Cristo. E no pouco a gente ajudar uns aos outros, a gente abrir nossa casa, nossa vida, nossas finanças, um para o outro. Não necessariamente precisa ser tudo como ela aqui, mas no pouco que daquilo que a gente consegue, eu acho que como irmãos em Cristo a gente deveria fazer. Entender a necessidade um do outro, perguntar um ao outro, perguntar, né, se tá bem, cara, tá bem, o que você precisa de alguma coisa. Então, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida independente, né, cada um tem seus problemas, e muitas vezes eu não pergunto o problema do meu irmão não se abre também para falar dos problemas dele para mim, e aí a gente vai vivendo uma vida assim, e aí os pastores sabem muito melhor disso do que eu, tenho certeza que qualquer um que está aqui, porque as pessoas deixam virar uma bola de neve quando aquilo está quase desmoronando, aí é a hora que vai pedir socorro. Aí o pastor tem que se virar e, meu Deus, fazer, tipo assim, ser um super-herói para resgatar a pessoa lá do fundo. Por mais se a pessoa tivesse falado antes, talvez não, né, evitaria muita coisa, muito trabalho para eles. E eu acho que a gente viver em comunhão, né, viver em unidade da igreja, tem a ver com isso também, tem a ver com que a gente pedir ajuda, a gente abrir nosso coração, a gente falar das nossas necessidades, antes que não deixar que isso se escale para um ponto, porque e uma outra coisa que acontece muito em muitas igrejas, né, eu acho que todo mundo aqui já passou por outras igrejas, acho que todo mundo já teve essa experiência, é que quem é a única pessoa que pode ajudar é o pastor. Mas não, nós como irmãos, todos nós como irmãos, a gente pode também fazer algo. Eu lembro que lá na Igreja Batista lá do Brasil, quando eu era me converti com 14, mas eu acho que foi com 18 anos que eu fui líder de jovens. Lá eu trabalhava com célula. Fui líder de uma célula. Aí a minha célula começou a crescer, já tinha uns 10 jovens. Só que o que acontece? Como eu era jovem, sabe como é que é jovem? Eu era o mais velho, eu tinha uns 18, 19 anos, mas tinha meninos de 15, 16. Aí tinha uns lá que era terrível, fazia cada loucura e o que acontecia? Vinha pra cima de mim. Aí o que eu fazia? Eu não vou tratar disso não, eu vou falar com o pastor. Eu ia lá, pastor, olha, fulano de tal fez isso, aquilo lá. Você que é o líder, vai lá, se vira. Se acontecer alguma coisa assim, muito grave, tal, porque ele via que não era algo grave, que era algo que eu conseguia tratar. Aí você vem falar comigo e tal, mas essa coisinha não, vai lá e fala com ele. Vai lá e você conversa com ele, você que é o líder dele, você... Aí a gente era obrigado. E aí ele começou a fazer isso com todas as células. E ele até falou, pra que eu tenho tanta coisa pesada, às vezes, na igreja, que a gente sabe, a igreja lá era muito grande. Tipo, divórcios, às vezes, coisas muito mais pesadas que os pastores têm que tratar, e eu vou chegar lá com uma coisinha de adolescente, entendeu? Não, eu mesmo, entendeu? Nós mesmos conseguimos, às vezes, tratar de alguma coisa, né, que possa fazer com que eu possa ser mais livre para poder tratar de outras coisas, né, muito mais, entende? Então, mas isso a gente só vai conseguir se a gente
se dispor dispor a nossa ajuda, né? E também confessar as nossas dificuldades uns com os outros. Eu acho que confessar o pecado, confessar a dificuldade, eu acho que é melhor do que confessar um pecado, né? Confessar uma tentação, vamos dizer assim. Não tem a ver só com o pastor. Não precisa ser só com ele. Eu posso confessar isso para um irmão que eu confio. Claro que não é para qualquer um, mas para um irmão que eu confio, para um irmão que eu sei que ele pode talvez me ajudar, né? E às vezes isso evita muita coisa e evita muito trabalho para os pastores. Mas isso e a Bíblia diz isso, confessar uns aos outros. Exatamente, confessar uns aos outros. Não é? Sim, até o próprio Deus, acho que Deus disse a Moisés que não era para ele tratar tudo, não foi Moisés. Exatamente. A gente vê, também no Novo Testamento, o Espírito Santo fala para eles separarem diáconos para poder cuidar da igreja, para não ficar tudo sobrecarregado nele, mas separar os diáconos, separar as pessoas, porque senão fica realmente muito pesado para o pastor. E infelizmente tem muitos pastores por aí que eles desejam, eles gostam disso, eles gostam que as pessoas estejam toda submissas a eles, que falam tudo com eles Sim, mas aí porque eles querem controlar tudo. Querem controlar tudo. Só uma parte, voltando no que estava dizendo agora, no outro dia vi um vídeo que era um youtuber que fui visitar 5 mega igrejas lá nos Estados Unidos. E daquilo que eu vi, se Jesus voltasse ali naquele momento, ele ia dizer, não pedi nada disto. Porque era tanta tecnologia, tinha tanto tudo, só não tinha o mais importante. Exato. Aquilo era quase um espetáculo. Um concerto, quase tinhas que pagar bilhete para entrar lá dentro. Muitas igrejas hoje, eles estão mais preocupados assim, em fazer com que a pessoa se sinta atraída, fazer com que a pessoa se sinta confortável, entendeu? Fazer com que... É quase um serviço de coach, ou seja, algumas pessoas querem ir lá ouvir aquilo que elas querem, quase que adorar a elas e falar pouco de Deus, e já não há mais aquela abrir do coração, abrir a mente para aprender e também poder passar aquilo que sabe de Cristo, porque por mais que a gente saiba, sempre aprendemos mais. Eu acho que o abrir a mente e o coração, pelo menos estamos em comunhão, há uma segurança em Cristo. Aí é aquela que você disse, tanto no vertical como no horizontal, porque se a gente não tiver a mente e o coração aberto, o que a gente tem, o que a gente vai passar? Exatamente. Que é o psicólogo, e tá nessa mente, o coração aberto para Cristo e partilhando com o irmão vai poder ajudar, ou nem que seja dar uma palavra amiga, ou algo que a gente precisa ouvir e dar aquela, ok, consigo, você não está sozinho. Tem Deus, tem Cristo, mas olha, eu estou aqui porque é preciso, e isso é realmente a comunhão. Às vezes eu não preciso nem falar nada, só para o meu semblante, irmão, você não está bem. Vamos orar, olha, vamos fazer isso, o que é que você precisa? Exatamente. Eu acho que é preciso reavivar isso, e nessas reuniões de casa, porque o pastor está muito sobrecarregado, como estava na igreja, e é preciso levantar pessoas, mas as pessoas hoje em dia não estão, ou não querem ter essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, você tem que estar com uma vida realmente ligada a Cristo, não é? E tentar viver o mais parecido com Ele, mas é uma responsabilidade, porque você está cuidando de vidas, e é o que eu vi lá na igreja, já havia, às vezes, muitas pessoas, mas era tudo só os pastores, ninguém queria ter essa responsabilidade ou se levantava, às vezes via que precisava, mas ninguém se levantava. Sim. E os poucos que havia não conseguia sustentar tudo, então, ou seja, acho que esse novo estinar de casa é para isso, para nós, ou seja, reerguermos e fortalecermos e abrirmos mente e coração para Cristo poder mudar e moldar-nos. Amém. É mesmo isso. Isso é a vida em comunidade, né? Isso é a verdadeira igreja. É, como o João falou, eu até vi um vídeo, eu ia passar no grupo lá da igreja, mas falei, não, vou passar. Mandei para a pastora mostrou para o senhor. A pastora mostrou um vídeo para o senhor que eu mandei? Não. Eu ia postar no grupo da igreja, mas depois eu posso postar lá, que tem a ver com essa pregação. Fala que, imagina que se os discípulos tivessem uma máquina do tempo, pudessem voltar. E voltasse hoje. Bem giro esse vídeo. E voltasse hoje para cá, para nossa realidade. Como é que eles iam ver, né, essas igrejas todas cheias de tecnologia e tal, mas cadê a comunhão? Cadê a intencionalidade na vida com Cristo, entendeu? Cadê ele até fala, cadê o discipulado? No discipulado verdadeiro, porque hoje o discipulado às vezes, né, em muitas igrejas é opcional, entendeu?
assim, a pessoa faz se ela quiser, se não quiser, tá bom, tal. Então, assim, não. Eles iam ficar chocados, né, com a nossa igreja hoje em dia. E principalmente com essa questão da comunhão, da unidade, né? Porque eles eram muito unidos em Cristo. Porque a unidade na igreja se... Eles conheciam uns aos outros. Exatamente. Havia uma transparência entre eles. Exatamente, total transparência. E uma vida em comum. Mas o que unia a vida deles, como eu disse, né, a vida em comum era unida por Cristo. Era o Senhor. Cristo, o Senhor, era o centro. Por isso que eles tinham uma vida unida. E agora o ponto 5, só para a gente finalizar, fala exatamente sobre isso. A conversa foi levando justamente para esse rumo, que a comunhão torna Cristo visível ao mundo. Então, o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Então, eles caíam na graça de todo o povo. Então, a consequência de tudo aquilo, de toda aquela unidade, toda aquela comunhão, todo aquele partir do pão, de toda aquela vida em unidade, era cair na graça do povo. Então, por quê? Porque a comunhão ela torna Cristo visível ao mundo. Então, Cristo ele fica visível ao mundo quando há uma igreja que anda em comunhão, que anda em unidade. Aí isso faz com que a credibilidade da igreja seja confirma a mensagem de Cristo, porque a mensagem de Cristo é essa: é uma família, é o amor de Deus, até a unidade do Espírito, né? Pai, Filho e Espírito são um, são, né, essa unidade da Trindade. E eu não anotei aqui, mas tem um versículo que sempre que eu penso nisso, eu sempre lembro, assim, que eu acho muito interessante, porque quando Paulo fala, eu acho que é Efésios, quando Paulo começa a falar sobre o casamento do homem e da mulher. Efésios... Deixa eu abrir. Isso, Efésios 5, eu não vou ler tudo, mas se vocês conhecem o texto, Efésios 5, a partir do 22, que fala para as mulheres sujeitarem aos vossos maridos, os maridos sejam o cabeça da casa. Aí ele começa a dar todo um panorama sobre como deve ser o casamento, como deve ser os deveres domésticos, como diz o título, né? Assim deve ser o marido, amar a sua esposa como seu próprio corpo, quem ama sua mulher ama a si mesmo, e tal, começa a falar. Só que o mais interessante é que, quer ver, porque somos, verso 30, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele cita aquilo que Deus falou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ele cita isso. Então, só que o mais interessante é no verso 32, quando ele diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o que ele está querendo dizer? Que essa união que ele falou aqui sobre o homem e a mulher, que os dois são uma só carne, citando lá o texto de Gênesis, quando Deus fala que o homem e a mulher se tornam uma só carne, essa união tem tudo a ver com Cristo e a igreja. Porque Cristo e a igreja também são uma só carne. Entende? Então, por isso que a igreja deve estar totalmente ligada em Cristo. Nós, como membros da igreja, devemos estar totalmente ligados em Cristo. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê as igrejas com foco em outras coisas, mas não. A propósito de Deus é que Cristo e a igreja sejam um só. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, quando Cristo e a igreja também é uma só carne. Né? Por isso que a igreja, a comunidade que anda em comunhão, que anda em unidade, ela revela Cristo ao mundo. Porque essa igreja unida, ela revela Cristo. Porque ela está unida com Cristo. Por isso que eles caíram na graça do povo e Deus acrescentava cada dia mais. O mundo via algo diferente naquela igreja. Via um amor verdadeiro, generosidade, unidade, santidade entre todos. E Jesus ora isso no Evangelho de João, no verso 17, 21, eu acho.
17, João 17, 21, que ele fala, para que todos sejam um e para que o mundo creia. Deixa eu ver aqui, João 17. Ó, a partir do verso 20, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você vê, quando nós somos um entre nós e somos um com Cristo, isso faz com que Cristo seja revelado ao mundo. Então, por isso que ele diz, para que o mundo creia. Mas ele está falando, sejam unidos para que o mundo creia. Ele não diz, tá, pregar o evangelho para que o mundo creia. Isso, claro, isso é uma missão que ele dá. Mas entende que primeiramente nós precisamos estar unidos em Cristo, unidos como, né, como uma igreja espiritual, uma igreja unida em Cristo, para que depois isso seja espalhado pelo mundo. Então o mundo vai crer quando vê uma igreja unida, quando vê uma igreja em comunhão. Amém? Conclusão. Agora, a comunhão descrita em Atos não foi resultado de técnicas humanas, mas nasceu de verdade, da vida compartilhada, da centralidade da cruz, da presença de Deus, da morte do ego, do amor superficial e do amor que revela Cristo. E a pergunta que eu deixo para nós é: qual é a igreja que nós queremos viver? Nós queremos viver uma igreja, né, com esses padrões, ou nós queremos, né, viver uma igreja onde eu só vou ali, onde ninguém toca na minha vida, onde ninguém me conhece verdadeiramente? Só que independentemente, se você quiser isso, você sabe que Deus, ele conhece cada um de nós. Ele conhece nosso coração, conhece nossas intenções, o mais profundo da nossa alma. Mas muitas vezes muita gente ainda insiste em querer viver esse tipo de igreja. Mas uma reflexão para nós: como que nós queremos viver a igreja verdadeiramente? Será que nós estamos dispostos a viver esse tipo de igreja, onde as pessoas, onde tocam na minha vida, onde eu abro meu coração verdadeiramente para as pessoas, onde eu abro minha vida para viver uma verdadeira comunhão? Porque eu acho que quanto mais eu desejo isso, mais eu vou conhecer de Cristo, mais eu sou aperfeiçoado. Porque eu acho que quanto mais eu abro meu coração, quanto mais eu me disponibilizo para a obra de Cristo, mais ele me aperfeiçoa. Então, se existe uma barreira onde eu falo, não, essa aqui ninguém toca, ali, nesse lugar eu não vou ser aperfeiçoado. Deus não vai. Não é que não é possível ele não me aperfeiçoar, ele pode tudo. Mas se eu não permitir que ele toque, e às vezes ele vai tocar pela vida de outros irmãos, não só, né, sobrenaturalmente, às vezes ele vai usar outro irmão, mas se eu não permitir, eu nunca vou ser aperfeiçoado nessa área. Então, é uma reflexão que eu deixo hoje para nós, de como é a igreja que nós queremos para nós. Agora, nesse novo modelo, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, mas a gente já deve refletir sobre isso. Como é que a gente quer viver a igreja verdadeiramente? Qual é a nossa disponibilidade? Amém? Amém. Eu posso partilhar alguma coisa. A gente sabe que Deus tinha um plano para a igreja, não é? E Deus tinha um plano para a humanidade que tinha a ver com o sacrifício de Jesus e com tudo o que veio a partir daí. A gente sabe que a igreja foi perseguida, e se eles não fossem perseguidos, eles ficavam confortáveis, não é? E foi por isso que os levou também a ir para a Ásia e para as nações a levar a palavra de Deus. Mas uma coisa que a gente percebe, por tudo o que foi ministrado, e se nós lermos com muita atenção realmente aqui o livro de Atos, humanamente falando, claro que é um plano de Deus, mas humanamente falando, o que é que atraiu as pessoas? A comunhão, o relacionamento e a doutrina. E tudo o que eles viam era a palavra que o mesmo Jesus, que já não estava vivo, tinha falado durante 3 anos. Eles não viam ali uma palavra em terceira para ganhar dinheiro, uma palavra em terceira para Paulo ser mais famoso, para Pedro ser mais famoso, para Tiago isto. Não, eles não viam isso. Eles viam homens dispostos
a sacrificar a sua vida para outros ouvirem Jesus que nunca tinham ouvido falar, nunca tinham tido esse privilégio. E quando isso acontece, e obviamente Deus está no negócio, é impossível as coisas não funcionarem. E eles viam as fragilidades. Pedro foi um homem que negou Jesus. Toda a gente sabia isso, mas toda a gente sabia que o coração dele também estava transformado. Ou seja, quando se vê alguém que mostra uma fragilidade daquelas, quase um traidor, não é? Mas que ao mesmo tempo está disposto a doar a sua vida, como é que alguém não segue Jesus? O que conta não é a fragilidade da pessoa, o que conta é a forma como a pessoa se deixou transformar por Jesus. E isso é fundamental para cada um de nós, começando pela nossa casa, nos nossos casamentos, no nosso relacionamento, no nosso dia-a-dia, e é isso que Deus quer fazer realmente nas nossas vidas. Essa transformação, essa mudança. Um tem mais à vontade nisto, outro tem mais facilidade naquilo, outro tem no que o outro. É multiforma de Deus, a forma maravilhosa como Deus conjuga pessoas tão diferentes, mas que todas juntas se complementam para que a sua palavra seja efetiva e vidas sejam alcançadas. Isso é a maravilha do Evangelho, atrevo-me a dizer, é a maravilha do Evangelho. E eu acho que quando a gente vê também todo esse contexto, a gente percebe que ser cristão não significa só participar de uma reunião, participar de uma igreja, ser membro de uma igreja. Né? Sou membro de uma igreja, sou cristão. Não. Ser cristão tem muito mais a ver com a vida que eles viviam, né? Com a comunhão, com a disponibilidade do coração deles, com toda a entrega deles que eles viviam. Isso tem muito mais a ver com ser cristão do que simplesmente ter o meu nome escrito lá num hall de membros de uma igreja. E é isso que a gente precisa viver realmente. Não só no momento de reunião, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tudo isso tem a ver com ser cristão. Aquilo que a gente faz, a maneira como que a gente age, a maneira como que... É claro, a gente precisa melhorar, mas como a Elida falou, cada vez mais buscando ser mais parecido com Cristo, a maneira como que a gente trata nossa esposa, trata nosso patrão, tudo isso é o que vai fazer com que verdadeiramente a gente seja seguidor de Cristo, não só ter um nome no hall de igreja.